galera, bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Coloquei uma música do Maná, uma banda mexicana que é altamente conhecida no Brasil. Depois vocês pesquisam lá, Maná, o melhor de Maná. É muito boa essa banda mexicana. México, México, Vamos falar sobre sua independência? Beleza, galera. Vamos lutar pela independência do México. Nossa, professor, não viu isso não. Galera, por gentileza, eu gostaria que vocês pegassem o livro, módulo 2, capítulo 7, parte B. Por gentileza, pegue na parte B do seu livro, por gentileza, galera. Então tá legal, pessoal. Vamos dar sequência ao processo de independência da América Espanhola. Ou seja, as colônias que a Espanha tinha aqui na América e lutaram pelo seu processo de independência, beleza? Show de bola? Então vamos dar a sequência, né? E hoje nós vamos falar de dois países que vão se originar outros países, né? Mas merece destaque, o nosso livro traz a independência do México e a independência de Cuba, beleza? É interessantíssimo falar sobre o México, né? O México hoje, que tem uma das maiores cidades capital, Cidade do México, que tem todo um problema de infraestrutura, como que é questão de segurança, da questão de grupo de milícias, e aí vai. Mas nós vamos falar sobre a independência do México, beleza? E eu gostaria de falar assim, ó, inicialmente foi tomado frente um padre chamado, olha só, Miguel Hidalgo. Sim, o padre Miguel Hidalgo, ele vai se juntar com alguns dos seus apoiadores dentro do processo de independência e vai começar a lutar para que o México se tornasse independente. O México era o vice-reino da Nova Espanha, certo? Era um dos maiores, mais promissores vice-reino da Espanha, fornecedores de riqueza para a Espanha. E a Espanha não estava disposta a perder esse vice-reino, né? Ela tinha ali dentro do seu território alguns chapetones que eram fiéis à coroa espanhola, beleza? Então tá legal. Lembrando que as duas classes dominadoras, as classes da elite dominadora, eram os chapetones e crioulos. Lembrando, né? Os chapetones eram nascidos na Espanha, vindo para o México, o vice-reino da Nova Espanha, a mando da coroa, e ocupavam os melhores cargos de juízes, controladores, governadores, percebe? Alfândega. E os crioulos aqui, galera, eles eram a elite branca, descendente de espanhóis, nascido, ou seja, aqui na América. Eles eram donos das maiores propriedades rurais, grandes latifúndios, né? Então eram latifundiários, né? E o objetivo do padre Miguel Hidalgo eram retirar as grandes propriedades de terra que estavam na mão dos crioulos e chapetones e fazer doação para os nativos. Nossa, isso não vai dar certo. Ou seja, o padre ligado à religiosidade junto com a população pobre, querendo tirar da classe branca dominante para doar para os nativos, isso não vai dar certo. Por quê? Porque nós não temos apoio de instituições financeiras fortes. Quem vai apoiar isso? Diante desse primeiro movimento de separação de independência do México, iniciada por Miguel Hidalgo, a coroa espanhola vai agir com grande mão de ferro, com grande velocidade mesmo, com grande violência contra os líderes. Olha só, tanto que Miguel Hidalgo, se você observar, ele foi preso em uma das suas manifestações, depois ele foi condenado pelo Tribunal da Inquisição, tido como herege, blasfêmia,
traidor tanto da coroa quanto da igreja, e o final dele foi queimado na fogueira. Que absurdo, coisa do destino, né? O próprio padre, que era membro da própria igreja, ele foi condenado pela igreja por lutar pelo processo de independência, né? Queimou dentro da fogueira do processo. Isso daí você vai encontrar ali na página 48, beleza? Essa é a questão. Vamos lá. A coroa espanhola não disposta a perder ao vice-rei da Espanha, que era uma ótima fornecedora, principalmente de metais, né, preciosos aí, né? Dando sequência ao projeto de independência de Miguel Hidalgo, nós temos outro padre, José Maria Morelos. Olha só que interessante, José Morelos, né, galera? Só para vocês, ele também está ligado dentro da igreja, só que é interessante, galera. José Maria Morelos, ele começa a ter apoio de uma maior classe social, tanto do processo de nativos, indígenas, escravos, e principalmente da parte de alguns crioulos, que fazem parte para se juntar ao processo de independência. É interessante destacar assim, quando temos classe econômica que tem dinheiro, ela vai se juntar para conseguir armas, para se unir contra as tropas reais aí, certo? E há-se a proclamação da independência do México. Só que é interessante, a Espanha não disposta a reconhecer e perder, não reconhece esse processo de independência. A Espanha não está disposta, a Espanha continua mandando tropas reais para entrar no conflito contra os revolucionários. Olha só que interessante, né? Então nós temos aí, ó, os mestiços indígenas e parte de alguns setores da elite crioula, eles ficam aí dando o tempo de 10 anos de conflitos para se chegar ao consenso. Por quê? Porque a Espanha não reconhece esse processo de independência e, principalmente, não está disposta a perder. Então, os mestiços indígenas, mais algumas classes de apoiadores, eles ficam por 10 anos lutando para ter o controle, para ter a efetividade do processo de independência, certo? Beleza? Mas sempre lutando contra as tropas reais. Eu quero destacar assim o terceiro grande líder, né? Agustín Iturbide. Olha só que você coloca. Ele já é um militar, táticas militares, conhece como agir, entrar em confronto com as tropas reais. Então, Iturbide, ele começa a ser eficaz no processo de independência. Por quê? Porque ele é um grande estrategista militar, sabe fazer acordos, certo? Sabe conseguir apoiadores dentro do processo revolucionário, né? Militar Agustín Iturbide, né? Ele proclama a independência. Olha só que a palavra sacanagem, né? Espera aí, como é sacanagem? Por quê? Ele consegue proclamar a independência do México, só que vez instalar a independência e proclamar uma república, não! Ele proclama a independência e cria uma monarquia constitucional. E quem é o rei? Ele. Sacanagem. Eu vou sair de uma monarquia espanhola, ou seja, que age com grande mão de ferro sobre suas colônias espanholas, agir com grande violência, para proclamar a independência e instalar uma monarquia constitucional? Na mesma, né? Sacanagem, né, viu? Só que essa monarquia, ela prevale só por 3 anos, alguns meses aí, então, ou seja, ela não cria efetividade. Se proclama a independência do México, né? Se proclama a independência do México totalmente desestruturada, porque grande parte da população mexicana, ou seja, é formada por mestiços africanos, trabalhadores, certo? Que não tem grande participação política. Toda a autonomia mexicana está na mão da elite branca, que são os chapetões e crioulos aí. Tá legal. Esse novo país,
consegue sua independência, ele precisa formar, galera, a sua identidade cultural. Olha só que interessante. E no México, você percebe aí na questão, na página 49 e 50, você percebe assim que o México ele vai enaltecer, exacerbar a sua identidade dos povos nativos. Quem são eles? Principalmente os maias e os astecas. Olha só que interessante. Sim, esse povo pré-colombiano que deixou grande significatividade para as futuras gerações, eu quero falar assim para vocês. Então, dentro dessa formação de identidade, nós temos essa cultura exacerbada. O povo mexicano, ele vangloria os povos nativos, certo? Como? Através de murais, através de esculturas, através de pinturas, através de estatuetas. Então você percebe que isso daí acontece. Na página 50, dá uma olhada na página 50 aí, ó. Nós temos um grande formador dessa identidade, o muralismo. São pinturas em muros, em painéis de grandes dimensões aí, para enaltecer a cultura do povo mexicano, certo? Do povo mexica, né? Do povo astecas e maias. Se você olhar os boxes que estão lembrete ao lado, eu gostaria que depois da aula vocês vissem o que se valoriza dentro desse processo. Desde os líderes, no centro está o Miguel Hidalgo, Zé Martins. Você percebe que tem um povo da cultura, astecas, tem a reverência aos rituais religiosos, o último imperador astecas, que foi morto, né? A formação do povo astecas, Tenochtitlan, a águia, a serpente na boca. Então, tudo isso, esses murais eram espalhados pelas principais cidades mexicanas com o objetivo de resgatar a cultura. Bonito isso, né? Enquanto que outros países, como o nosso, não valorizamos tanto a cultura. Depois de passado várias gerações, que nós estamos vendo o que foi feito com os povos nativos brasileiros e estamos tentando reparar essa atrocidade aí, né? Mas assim, o povo mexica, né, é valorizado. Então nós temos o muralismo, né, são artistas que fazem o resgate da cultura e da história mexicana dentro do processo. Você vai observar isso bem. Beleza? Nós temos México, a independência do México, os principais líderes. A ilha de Cuba. Nossa Senhora, vamos lá. América Central, as ilhas do Caribe ali, nós temos Cuba. Cuba, a 150 quilômetros de distância dos Estados Unidos. É um ponto de estratégia militar, econômico. Então vamos lá. Cuba, quem que era Cuba? Inicialmente colônia espanhola, certo? Que era uma grande fornecedora de açúcar para a Espanha. E assim como outros demais territórios, se plantava, cultivava açúcar e levava para a Europa. Assim como outros produtos de gêneros tropicais que eram consumidos na Europa e valorizava-se muito. Então, a coroa espanhola arrecadava muito com esses produtos cultivados, extraídos das suas colônias aqui na América. E Cuba era uma grande fornecedora de cana-de-açúcar, tabaco principalmente, né? Escravocrata, grandes latifúndios, sistema monocultor aí, ó. As grandes propriedades produziam apenas um produto, o dono era branco, certo, de origem europeia, e a grande mão de obra seria de afrodescendentes e nativos indígenas aí, simples isso aí, né? Então Cuba se destaca nessa produção de açúcar e escravocrata, né? Só que é interessante, Cuba, ela demorou um pouco mais a entrar no seu processo de independência, galera, porque a grande elite dominadora de Cuba, branca, de origem europeia,
ela tinha grande comércio com os Estados Unidos. Olha só que você percebe. Então, isso daí fez com que não desencadeasse processos de independência inicialmente como outras nações. Então, por isso que fala-se o processo de independência de Cuba foi tardio. Por quê? A elite branca dominadora, dono dos setores comerciais e produtivos, para ela era cômodo ficar dependente das relações com a Europa e relações principalmente com os Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam ali tranquilo porque estava comercializando imensamente com Cuba, né, do processo. Então a elite branca dominadora retardou a independência. Por quê? Porque possuía o comércio com os Estados Unidos diretamente, fornecedoras de matérias-primas, percebe-se isso aí, né? Só que é interessante, quando se tem um processo de desencadear o processo de dependência, os Estados Unidos já invadem Cuba retratando que eu vou assegurar os direitos dos meus cidadãos que estão ali morando. Mentira, né? Estados Unidos não quer nada sem interesse comercial. Os Estados Unidos, invade Cuba para afastar o domínio europeu e ter aquilo ali como um território para ele, fornecedor de matérias-primas. E ele consegue isso com uma grande facilidade mesmo, viu, galera? Por quê? Cuba é grande fornecedora ao lado com bases de portuárias. Eu posso colocar bases militares. E é esse o objetivo dos Estados Unidos. Estados Unidos invade, domina, não é considerado um território norte-americano, mas ele fica sob protetorato. Olha só, ou seja, e agora eu quero que vocês parem um pouco, eles vão achar um absurdo. O que foi a Emenda Platt? Emenda Platt? Sim, galera. No processo de independência de Cuba, após eles conquistarem sua independência com todo o apoio dos Estados Unidos que tinham interesse, estava escrito na Constituição de Cuba a Emenda Platt. O que era a Emenda Platt? Estava escrito assim, se os interesses dos Estados Unidos, dos norte-americanos, fossem ameaçados em Cuba, os Estados Unidos têm o direito de intervir militarmente e tomar a ilha de Cuba. Meu Deus! Dá para você acreditar nisso, galera? Estava escrito na Constituição de Cuba. Ou seja, se algum país entrar em interesse, se eu deixar de fazer o que os Estados Unidos querem, se eu ameaçar o interesse, os Estados Unidos podem invadir Cuba. Absurdo isso, mas estava escrito isso na Constituição de Cuba, a Emenda Platt, certo? Ou seja, os Estados Unidos, ele colocou na sua política imperialista, assim como toda a América Central e América do Sul, como um quintal fornecedor de produtos para os próprios Estados Unidos consumirem e para eles exportarem. Galera, sem dúvida, os Estados Unidos, ele pensa que a América do Sul é um prolongamento fornecedor que nós estamos trabalhando para eles, né, galera? Fica bem claro na Emenda Platt isso, né, galera? Afastar a Emenda Platt. Tanto que é que os Estados Unidos hoje, a Cuba se tornou independente, mas os Estados Unidos construiu bases militares dentro de próprio Cuba. Ainda hoje existe a base militar de Guantánamo. Sim, que é promessa de alguns presidentes que se elegem nos Estados Unidos desativar a prisão de Guantánamo. Lá existe a base militar de Guantánamo e existe uma prisão onde que os maiores, olha só que interessante, onde os maiores e mais perigosos ladrões, terroristas, que ameaçou a soberania dos Estados Unidos, são levados para Guantánamo. Olha só que interessante. E é uma base militar.
atualmente existente nos Estados Unidos, né? Então mostra assim que Cuba tem uma soberania entre aspas. Por quê? Porque a emenda Platt, ou seja, permite que se os interesses dos Estados Unidos forem ameaçados, eles podem invadir. Beleza? Galera, chegamos ao fim da questão do capítulo 7 do módulo 2, beleza? Agora vem a parte que você não gosta muito, né? Ó, tarefa! Isso, galera! Sim, eu gostaria, são 5 questões dissertativas, você pode pesquisar no seu próprio livro para responder e também pode procurar ajuda na internet, beleza? Eu estou à disposição na plataforma, beleza, galera? Lembrando que será avistado isso no retorno das aulas presenciais, certo? E eu mando a correção posteriormente, tá bom, galera? Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau, tchau, galera!